Estamos juntos aqui mais uma vez para dar glória a quem merece toda a honra e todo o louvor. Então vamos dizer com alegria: a Ele a glória para sempre. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Toda glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Que esse seja o nosso sentir, o nosso pensar nesta noite, irmãos. A glória a Ele, a glória a Ele, que tem os seus caminhos insondáveis. O Deus Todo-Poderoso que aqui está contigo e tem nos sustentado. A Ele a glória, e somente a Ele a glória.
Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 93, que é um salmo que fala dos atributos de Deus, salmo de exultação e exaltação ao nome do Senhor. Eu gostaria que, dando sequência ao culto desta noite, nós lêssemos Salmo 93, que nos diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém, irmão e irmã. O texto que contrasta aquilo que Deus é, o poder dele, ele que é desde a antiguidade, tem o trono firmado desde a eternidade, contrasta isso com o bramido das águas, não é? O fragor dos rios, tantas coisas acontecendo ao nosso redor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que tudo isso. E é por isso que nós vamos cantar as bênçãos e contar as bênçãos do Senhor nesta hora, através de um hino do nosso inário, hino 63, as muitas bênçãos. Vamos olhar para trás e recordar e exaltar o nome do Senhor, que tem sido fiel, e ao contar as bênçãos, isso parece que transparece ainda mais. Hino 63. Se Davi das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal,
te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém, irmãos. É uma surpresa abençoada, não é? Quando contamos as bênçãos. Vamos adorar, engrandecer o nome do Senhor que faz tudo isso em nós, por nós, com uma oração agora. Eu peço que a nossa irmã Elaine nos dirija ao Senhor. Pai, toda glória, todo louvor, toda honra seja dada ao Senhor, Deus. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de podermos louvar o Teu nome. Obrigada, Senhor, porque são inúmeras bênçãos que recebemos das Tuas mãos todos os dias, Pai. Obrigada, Jesus, porque nós não merecemos, mas pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor nos abençoa com muito mais do que precisamos, do que necessitamos, Deus. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor que é abundante em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pela Tua companhia todos os dias, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem firma os nossos passos, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, por tudo que o Senhor é, Pai. Amém. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador. Nós te louvamos porque o Senhor nos comprou, Senhor, por um alto preço, preço de sangue, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos abençoando, Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor, através dos cânticos, Senhor, através da vida do nosso pastor, pela palavra, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós neste momento vamos louvar a Deus também através da música e com o nosso coral Melodias de Vitória, cantando um hino belíssimo que diz: quem nos conduz pelo caminho é Jesus.
Glória a Deus, não é, irmãos? Porque na longa estrada Deus vai nos guiar. Glória ao nosso Deus por isso. E eu convido você a ler comigo, mas aí na sua casa, no texto do profeta Isaías, capítulo 12. O capítulo 12, que tem 6 versículos. Isaías, capítulo 12, de 1 a 6. O texto sagrado, irmãos, que reconhecendo a mão de Deus no processo das nossas vidas, já naquela época, ali diante do povo do Senhor, o texto que nos diz: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que texto maravilhoso, não é, irmãos? E é por isso que nós vamos atendê-lo, cantando louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Vamos dar graças ao Senhor cantando agora hinos, cânticos de louvor. Vamos invocar o nome dEle, tornar manifestos os feitos do Senhor entre os povos e mais. Vamos relembrar que o seu nome é excelso. Vamos cantar, irmãos, que nós somos gratos a esse Deus que tem nos sustentado até aqui. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Amém. E nós confiamos no amor desse a quem celebramos em todos os momentos. Louvaremos ao Senhor em todo tempo. E o próximo cântico vai falar exatamente disso. Mesmo no dia mau, eu confio no amor do Senhor. Pode ser que esses últimos dias não tenham sido nada fáceis para você. Só Deus e você mesmo podem dizer. Mas vamos, por um ato de fé, dizer isso: eu confio em teu amor, mesmo no dia mau, mesmo no dia mau. Quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus, teus mistérios mais profundos do que eu. Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus, teus mistérios mais profundos do que eu. Te adoro, Senhor. Calo meu coração e me prostro. Te adoro, Senhor.
pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando não te vejo, sei que a tua mão me sustenta. Mesmo quando não posso entender, Terei más notícias. minhas lágrimas me impedem de te ver. Não temerei más Teus notícias. caminhos são mais altos que os Meus teus mistérios mais profundos do que eu te adoro, Senhor. Calo meu coração e me prostro, te adoro, Senhor. No dia mal quero proclamar, confio em teu amor que não mudará. Nem mesmo a morte pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando não te vejo, sei que a tua mão me sustenta. Confio em teu amor que não mudará. Nem mesmo a morte pode me separar do teu cuidado e proteção. Mesmo quando não te vejo, sei que a tua mão me sustenta. Não temerei más notícias. Não temerei más notícias. Mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás. Comigo tu estás. Comigo tu estás. Não temerei más notícias. Não temerei más notícias. Mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás. Comigo tu estás. Comigo tu estás. Não temerei más notícias. Não temerei más notícias. Mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás. Comigo tu estás. Comigo tu estás. Preciosa verdade é essa, irmãos. Eu acho que só não vamos cantar essa música com este conteúdo só lá no céu, mas até que ele venha, uma música tão atual. E já nos preparando, irmãos, para ouvirmos da palavra do Senhor, nós vamos dizer a Deus agora que nós queremos rever conceitos. Nós queremos voltar ao início de tudo. Muitas vezes, irmãos, é disso exatamente que nós precisamos. É voltar ao que é básico, voltar aonde tudo começou, para encontrar de novo o Senhor, para reconstruirmos do jeito dele.
Vamos cantar juntos? Quero voltar ao início de tudo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar
Vamos rever os nossos conceitos e valores, irmãos, a partir e por meio da palavra do Senhor, a Escritura Sagrada neste momento. Convido você a abrir mais uma vez a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro Reis, capítulo 2, onde nós leremos do versículo 12 a 25. O tema da mensagem é um reino particular. 1 Reis 2, 12 a 25. Texto sagrado, a palavra do Senhor para nós nos diz assim: Salomão assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não o rejeites. Ela lhe disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará, que me dê por mulher a Abisag sunamita. Respondeu Batseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não o rejeites. E o rei lhe disse: pede, minha mãe, porque tu não recusarei. Disse ela: desse Abisag, a sunamita, a Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, e também para Abiatar o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Eu quero iniciar a nossa mensagem hoje citando aqui um artigo intitulado Um Novo Tipo de Cristão Urbano, do pastor presbiteriano Timothy Keller. Foi pastor da Redeemer Presbyterian Church, ali em Manhattan, Estados Unidos. Ele defende nesse artigo que os cristãos devem ser uma contracultura dinâmica, conhecendo ali de perto a cultura, o comportamento das pessoas numa metrópole como Manhattan, não é? Tim Keller explica: nós devemos ser uma contracultura dinâmica. Não basta os cristãos apenas viverem como indivíduos na cidade. Os cristãos têm de viver como um tipo específico de comunidade. São chamados a ser uma cidade alternativa dentro de cada cidade terrena. Irmãos, o tipo de comunidade que Tim Keller tem em mente é uma comunidade em que aquilo que chama mais atenção dos seres humanos, dinheiro, sexo e poder, por exemplo, são usados para a glória de Deus, nunca de forma egoísta, mas sacrificial. É assim que ele descreve essa comunidade. Eu tenho o slide aí para você acompanhar. Ele diz: quanto ao sexo, a cidade alternativa ensina seus membros a conformarem seu lado físico ao molde do evangelho. Abstinência fora do casamento, fidelidade dentro dele. Quanto ao dinheiro,
a contracultura cristã incentiva um compromisso radicalmente generoso de tempo, dinheiro, relacionamentos e espaço de convivência com a justiça social e as necessidades do pobre, do imigrante e daquele econômica e fisicamente impotente. Quanto ao poder, continua Tim Keller falando, a comunidade cristã está visivelmente comprometida com o compartilhamento do poder e o desenvolvimento de relacionamentos entre raças e classes que, fora do corpo de Cristo, se encontram afastadas. Bem, irmãos, a Bíblia tem um nome para essa comunidade alternativa defendida aqui por Keller, não é? Ela se chama Reino de Deus. Um dia, e olha que esse dia já está próximo, nós veremos esse reino em toda a sua glória por ocasião da segunda vinda de Cristo. Por enquanto, a luta para estabelecer seu reino é travada em cada coração humano, é travada em cada decisão que nós tomamos sobre os bens materiais, sobre a nossa sexualidade, sobre as coisas da vida que queremos ter sob controle. Em outras palavras, irmãos, o que se opõe ao estabelecimento do reino de Deus em nós e entre nós é a construção de reinos particulares nossos, reinozinhos. O que trava a edificação do reino de Deus em nós e também ao nosso redor é que com muita facilidade eu e você somos hábeis construtores de nossos mundinhos particulares. Um reino para chamar de seu, um reino para chamar de meu. Como isso é convidativo. Nós criamos não apenas uma cidade, mas um reino alternativo para combater o reino de Deus, que desafia o reino de Deus, que se levanta contra o reino de Deus, irmãos. É o nosso reino particular. E o pior de tudo é que quase sempre nós não nos damos conta disso, não percebemos isso. Você, irmão e irmã, pode ter nesse exato momento, no meio da pandemia, um reino próprio, erigido aí no seu íntimo, no seu coração, um reino que constantemente milita contra o reino de Deus, um reino seu, só seu, particular. Essa verdadeira batalha foi travada nos dias de Salomão, quando ele estabeleceu o seu reino ali em Israel, ou melhor, quando Deus, cumprindo as suas promessas, estabeleceu e firmou o seu trono. O que aconteceu ali, irmãos, os primeiros momentos do reinado de Salomão, pode estar acontecendo todos os dias comigo e com você. Qual era o cenário, ou qual é o cenário aqui relatado no texto que lemos? Davi tinha morrido, Salomão foi coroado rei. E nós lemos no versículo 12 que Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Deus havia prometido isso, não é? Estabelecer o reino de Davi, portanto, do filho de Davi, e na sequência, por exemplo, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, Deus diz a Davi com todas as letras: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. A situação aqui registrada em 1 Reis capítulo 2 é o cumprimento disso, o cumprimento das promessas de Deus. Irmãos, o primeiro livro dos reis começa com uma tentativa de golpe de estado. Nós não lemos, mas no primeiro capítulo isso está aqui registrado com todos os detalhes. Adonias, o filho mais velho de Davi, anunciou que ele seria rei. E fez isso por conta própria, sabe? Ele fez isso de forma aleatória, independente. Em vez de procurar a aprovação dos líderes que Deus mesmo havia designado sobre Israel, o seu próprio pai, ainda em vida, Davi, o sacerdote, que era Zadok, o profeta de Deus, que era Natã, não, Adonias, o aspirante a rei, reuniu o seu próprio grupo de apoiadores. Que não tinha rede social, né? Mas ele reuniu o seu grupo de seguidores ali.
E entre os que conspiraram junto com Adonias estavam o sacerdote Abiatar e o general Joabe. Assim que assumiu o trono, Salomão teve de decidir o que fazer com esses homens que haviam tramado contra o seu reino. Anteriormente até Davi disse a Salomão para executar vingança, tanto contra Joabe e também contra Simei. É um outro personagem que é citado aqui nesse mesmo capítulo e que havia até amaldiçoado Davi. Foi exatamente isso, irmãos, que Salomão fez. O texto que lemos narra como é que ele executou Adonias, como é que ele mandou para o exílio Abiatar, como é que ele mandou matar Joabe e liquidou Simei. Muitos criticam o rei Salomão por ter feito isso, eliminar cada um dessa lista de inimigos declarados. Muitos apontam a crueldade do novo rei, afirmando que os motivos dele foram ardilosos, que não combinam com um rei entronizado pelas mãos do próprio Deus, não é? E que Salomão teria então agido com astúcia maligna. Eu creio, irmãos, que muito acima disso, esse capítulo mostra que Salomão era o rei ungido por Deus, devidamente coroado, de acordo com a promessa do Senhor, como nós já vimos. Por isso, era necessário que o seu reino fosse ali firmado, confirmado, estabelecido. Na verdade, irmãos, isso era necessário para a salvação do povo de Deus em todas as épocas e lugares. Isso chega até a mim e a você, já que Deus havia prometido que o Messias viria da linhagem de Davi, não é? Portanto, da descendência de Salomão. Além disso, todos ali no reino tinham o dever de ser totalmente leais a Salomão como legítimo rei. Percebam aqui, irmãos, que não era simplesmente uma questão política, não era apenas um jogo de poder, como tantas vezes ocorre na história, né? Mas sim uma questão de submissão ao reino de Deus. Se esses homens citados aqui, Adonias, Abiatar, Joabe, Simei, eram rivais de Salomão, então eles eram inimigos da coroa que Deus havia colocado na cabeça de Salomão. Eram inimigos de Deus, portanto. Um outro ponto importante é que nós não estamos aqui falando de homens que simplesmente discordavam das políticas de Salomão, né? Mas de homens que queriam tomar o próprio trono do rei. Eles não eram, irmãos, simplesmente da oposição. Eles eram uma espécie de amotinados, de insurgentes, de rebeldes, se levantando contra o que o próprio Deus estipulava. A maneira correta, devida, de um rei castigar esses inimigos mortais, não era nem dar-lhes a liberdade, mas executá-los, ou pelo menos mandar-lhes para o exílio. Então Salomão teve de ser sábio para seguir os conselhos de Davi, para estabelecer o seu reino, livrando-o de seus inimigos, a fim de que ninguém minasse de dentro o seu reino, a fim de que ninguém construísse reinozinhos particulares ali. E é exatamente nesse ponto, irmãos, que nós unimos as circunstâncias aqui do início do reinado de Salomão, citadas aqui no texto, ao que acontece no trono do nosso coração. Havia forças contrárias que queriam travar o reinado do escolhido de Deus ali em Israel. Há forças contrárias tentando barrar o reinado do escolhido do Senhor, o nosso Salvador, em nossas vidas. Podemos ver na postura dos inimigos de Salomão, que também, como já falamos, eram inimigos do próprio Deus, o que acontece no trono do nosso coração ainda hoje. Essas forças inimigas que se levantam da nossa própria natureza humana, conspiram dentro de nós, nos convencendo, irmãos, de que um reino particular, um reino para chamar de nosso, é melhor. Um reino próprio nosso é tudo o que há. Um reino ao nosso próprio gosto, um reino ao nosso próprio estilo. E aí nós começamos a desenhar, a projetar, não é? E até a construir reinos particulares que competem com o reino que Deus deseja erguer em nossos corações. Nós vemos isso acontecendo nas figuras dos inimigos de Salomão, que, como falamos, também eram adversários dos planos do eterno Deus.
Então, irmãos, vejamos isso na figura de Adonias. É possível, quem sabe ainda mais à frente, nós vamos pensar biblicamente com base nos outros personagens que aparecem no restante do capítulo aqui. Mas eu quero ver isso na figura de Adonias, filho de Agite, foi uma das esposas de Davi. A pergunta é, irmãos, como é que nós construímos reinos particulares em nossos corações? Rivalizando com o reino que Deus quer implantar em nós. Na construção de um reino particular, independente do reino de Deus, tantas vezes nós somos como Adonias, irmãos. Nós somos comandados pela autocomiseração. E eu gostaria que você guardasse isso, porque é isso que nós vamos, ou disso que nós vamos tratar hoje. E eu quero repetir isso. Na construção desses nossos mundinhos particulares, independentes daquele mundo de Deus, do reino do Senhor, que Ele está querendo implantar em nós, tantas vezes nós somos como Adonias, porque somos dominados pela autocomiseração. Esse é o primeiro ponto. E todas as vezes que a autocomiseração nos domina, isso é sinal de que um outro reino está sendo erguido, viu? É sinal de que um outro reino particular nosso, à parte, que não quer ter ligação alguma com o reino de Deus, está sendo construído. Adonias aparece, você pode ver aqui no texto, nos versos 13 ao verso 25, não é? Assim como os outros inimigos de Salomão, que aparecem no texto, Adonias colocou os interesses do seu reino particular acima dos interesses do reino de Deus através de Salomão. Mais especificamente, Adonias desejava sexo e poder mais do que ele desejava o reino de Deus. E tudo isso brotou, sabe do quê? Veio, sabe da onde? Da sua autocomiseração. Segundo os especialistas, autocomiseração é aquele sentimento de compaixão por si mesmo, que faz a pessoa sentir dó de si própria. É uma postura perigosíssima, que afasta a pessoa de Deus e também a afasta dos outros ao seu redor. A autocomiseração, irmãos, gera ingratidão. A autocomiseração gera negativismo, já que a pessoa passa a se enxergar como vítima de tudo e de todos, como a injustiçada, como que deixada para trás, como se todos à sua volta lhe fossem devedores, como se todos devessem se compadecer dele. Ah, tadinho. A pessoa passa a olhar apenas e tão somente para os seus problemas, para os seus sofrimentos, para as suas dores, deixando de olhar as coisas boas que tem, se esquecendo das bênçãos, inúmeras bênçãos que Deus lhe concedeu, sempre esperando que os seus supostos direitos sejam, enfim, reconhecidos. É assim que funciona a autocomiseração, é a autopiedade, é a pena de si mesmo. A essa altura nós já poderíamos perguntar, né? Será que há em nós esse sentimento? Será que a autocomiseração já tem nos rondado? Quem sabe até já está comandando as nossas ações? Mas eu creio, irmãos, que examinar o exemplo negativo de Adonias aqui no texto vai nos esclarecer ainda mais sobre isso. Porque a ambição de Adonias pelo poder é vista desde o início do primeiro livro aqui dos reis. Como já falamos, ele tentou coroar-se rei, não é? Entretanto, no exato momento em que ele estava comemorando a sua própria coroação, Adonias ouviu que Salomão havia se tornado rei lá em Jerusalém, sendo ungido ali pelo sacerdote Zadok. Isso fez, irmãos, com que Adonias temesse pela própria vida. Porém, Salomão lhe deu uma segunda chance. Nós lemos no final do capítulo 1, verso 52, que se ele demonstrasse dignidade, ou seja, se ele fosse um homem de bem, sua vida seria poupada. Mas se ele fosse mau, perverso, se nele fosse achada maldade, diz o verso, ele morreria. E no início daquele momento ali, Adonias tratou com honra o novo e o legítimo rei. Salomão lhe disse para ir para sua casa em paz, e isso perdurou por um tempo.
Mas o que ficamos sabendo, irmãos, aqui no capítulo 2, é que ele estava de volta ao palácio e estava ali para fazer um pedido de gente descrente, um pedido que tinha origem em desejos ímpios e era fruto da sua autocomiseração. E eu quero ler de novo aqui um pedaço, um trecho do texto que nós lemos, a partir do verso 13 até o 17, acompanhe aí. O texto diz que então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão. Disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho que dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu. Olha aqui a autocomiseração. Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não me rejeites. Ela lhe disse: fala. Ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, pois não tu recusará, que me dê por mulher a Abisague sunamita. O pedido de Adonias, irmãos, pode até parecer inofensivo, mas não era não. Aparentemente, Adonias estava disposto a reconhecer o reinado de Salomão como sendo da vontade de Deus, não é? Isso aparentemente. Tudo que ele queria era apenas e tão somente uma coisa, né? A mão da bela e formosa Abisague em casamento. No entanto, irmãos, nós vemos que Adonias ainda tinha um forte apego aos seus direitos. Ele estava irado porque as suas expectativas de vida não tinham se concretizado. E ele diz a Batseba, a mãe de Salomão: o reino era meu. Todos esperavam que eu reinasse, você sabe disso. E mesmo quando ele reconheceu o trono de Salomão como obra do Senhor, nós ainda assim podemos perceber o quanto é que ele se ressentia disso. Isso era algo amargo para ele. Adonias queria que as pessoas sentissem pena dele. O reino era meu. E lhe dessem um prêmio de consolação. Aos seus olhos, irmãos, todos lhe deviam aquilo. Convém falar que Salomão já havia tido misericórdia dele, não é? Poupando-lhe a vida. Ele havia se autoproclamado rei sem a bênção de Deus. Entretanto, para Adonias não bastava isso. Para esse homem não bastava misericórdia, irmãos. O pedido dele se baseava na premissa de que ele receberia algo mais, de que ele tinha direito a muito mais. Ele não queria deixar de ser punido apenas. Ele queria ser recompensado. Afinal, ele tinha perdido o reino. Bom, pelo menos era isso que ele pensava, né? Perdi o reino. O que haveria para ele então? Ele exigia algum tipo de compensação. Irmãos, Adonias é o retrato fiel da autocomiseração em ação na vida de uma pessoa. Como é fácil eu e você, nós adotarmos a mesma atitude dele, quando as decepções da vida interferem diretamente em nossos planos. Como isso é fácil? O projeto do nosso reino particular já está como que pronto, mas aí surgem imprevistos que geram frustrações, e isso é um verdadeiro gatilho para a autopiedade. Eu e você, submetidos a isso, passamos então a focar em nossos direitos. O ressentimento vem à tona, e a partir de então não há mais adoração a Deus. A partir de então não há mais gratidão a Deus. A partir desse momento não há mais alegria de viver para Deus. Afinal de contas, nós fomos injustiçados. Como é fácil, irmãos, nós irmos por esse mesmo caminho de Adonias. Sofremos um revés financeiro, uma dificuldade na saúde, temos um plano fracassado, e ao invés de crermos que a misericórdia de Jesus é plenamente suficiente para nós, em todo o tempo, ao invés de confiarmos que o nosso rei sabe o que faz, nós ao invés disso tomamos outro rumo, pegamos esse atalho aqui, o atalho da vitimização, pedimos algo para compensar aquilo que perdemos. Eu tenho direito, nós dizemos, ou pelo menos pensamos.
E então tomamos para nós algo que Deus não quer que tenhamos. Porque isso aqui é muito importante, né? Deus não deseja que nós tenhamos algumas coisas, irmãos. Deus não deseja que nós tenhamos algumas coisas. Talvez algum prazer pecaminoso, talvez uma conquista, algo que iria nos realizar, mas iria nos afastar dele. Deus não deseja que nós tenhamos algumas coisas. Como diz Philip Ryken, no livro sobre a vida do rei Salomão, ele diz: em vez de abrir mão do que queremos para receber o que Deus quer nos dar, nós insistimos em alcançar o que nós desejamos do nosso próprio jeito. Porque nós entendemos que todos nos são devedores, né? Vejam como isso é diabólico. Vem direto do inferno, irmãos. Adonias queria ter Abisag como sua mulher, a jovem formosa que havia cuidado de Davi quando ele estava em seu leito de morte, não é? Ela foi colocada, escolhida a dedo, no meio de todo o reino, para aquecer Davi, já idoso, que nada fazia com que ele dormisse aquecido. E eu creio que, sem dúvida, irmãos, o desejo de Adonias era, em parte, um desejo sexual. Abisag era a mulher, se não a mais, pelo menos uma das mais atraentes do reino. É o texto que diz, você pode ler aqui o capítulo anterior. E quando Adonias a viu, ele a cobiçou, ele a desejou. Então havia o elemento sexual. Entretanto, irmãos, eu creio que ele também quis mais com Abisag. Ele desejou e cobiçou o poder que ela representava. Abisag foi a última concubina de Davi, o grande rei Davi. E naqueles dias parece que a mentalidade era essa, né? Parece que ter relações íntimas com as mulheres do rei era uma maneira de reivindicar o trono. Possuir o harém do rei era dominar o reino no lugar do rei. Vocês devem se lembrar que quando Absalão tentou tomar o reino de Davi, seu pai, aliás, que família de Davi, não? Que família. Quando Absalão, o outro filho de Davi, tentou tomar o seu reino, ele foi lá para o terraço do palácio e ali se deitou, para todo mundo ver, com as concubinas do rei, segundo Samuel 16. De modo, irmãos, que Adonias não abandonou de forma alguma as suas ambições de ser rei. E o seu pedido não foi um pedido qualquer, longe disso. Não foi um desejo simples e inofensivo, ao contrário. Ele não quer apenas Abisag, ele quer o reino. Um reino dele, para chamar dele um reino particular. Eu e você somos culpados do mesmo pecado. Sempre que nós colocamos o nosso reino acima do reino de Deus na nossa vida. Nós cometemos o mesmo pecado sempre que nós temos algo do qual nós não abrimos mão em função do reino de Deus. Aliás, irmãos, o que sempre, sistematicamente acontece, em tempos bons e em tempos maus, é o contrário, né? Com muita facilidade, nós abrimos mão dos interesses do reino de Deus em função dos nossos próprios interesses. Alguns se recusam a abrir mão exatamente daquilo que Adonias se recusou a desistir. Um relacionamento sexual, talvez um pecado sexual de estimação secreto. Outros podem se recusar a abrir mão de alguma coisa que gera poder e influência. O que nós precisamos entender, irmãos, é que quando nós insistimos em conseguir a nossa satisfação de modo independente dos meios, nós estamos dizendo não para o reino de Deus, no nosso coração, na nossa vida. Nós estamos dizendo que a misericórdia de Cristo não é suficiente para nós. Nós estamos dizendo que queremos ser reis, nós, homens, ou rainhas, vocês mulheres, nós queremos reinar. O que é que está impedindo você de dar tudo para o reino de Deus? Adonias queria aquela moça mais do que tudo, por ela, e como vimos, por tudo que ela
representava, e ele achava que sabia como consegui-la. E a história é muito interessante, não é, irmãos? Porque ele pediu a Batseba, mãe de Salomão, que fosse a sua intermediária, que intercedesse por ele junto ao rei. Talvez ele tenha pensado assim: como é que Salomão pode recusar um pedido da própria mãe? Não é? Como é que diz a história? Pede à mãe que o filho atende. Tudo bem, responde ela, eu vou falar em seu nome com o rei. Verso 18. Irmãos, nós não sabemos por que a rainha mãe concordou em fazer isso. O texto não mostra. Não sabemos por que ela concordou em interceder por alguém que pouco tempo antes havia se declarado publicamente contrário ao reinado de Salomão. Talvez ela não estivesse conectada tanto com Deus como Salomão estava. Talvez ela não tivesse a visão do reino que Salomão tinha e que demonstra, nós vamos falar disso já. Vejam que o texto não indica se de fato ela concorda com Adonias, nem isso, né? Mas ela foi falar com o rei, seu filho, a pedido de Adonias. Diz o texto que Salomão, o rei, uma parte do texto muito bonita, ele se levantou para ir ao encontro dela, o rei se curvou diante dela, então ele se assentou no seu trono e ordenou que trouxesse um assento para a mãe do rei, e ele se assentou ali à sua direita. Isso está no verso 19. Seguindo cuidadosamente o protocolo da realeza, né? Salomão tratou a rainha mãe com honra, com respeito. Então Batseba passou a lhe falar ali: eu tenho um pequeno pedido, coisa pouca, não me recuse. E o rei disse a ela: faça seu pedido, minha mãe, porque não vou recusar. E nem sabia o que viria. E ela disse: permita que Abisag, a sunamita, seja dada como esposa a seu irmão Adonias. Versos 20 e 21. O rei, então, irmãos, o texto não dá essa ideia, mas eu creio que houve ali silêncio. E o rei reage explodindo de indignação. Vejam até o que ele diz, verso 22 em diante. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior, ou seja, mais velho. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias essa palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. E o desfecho é esse, verso 25. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Irmãos, algumas pessoas podem até acusar Salomão de reagir aqui de forma desproporcional, né? Que Adonias não oferecia risco nenhum. Afinal, Adonias não pediu o reino todo, pediu apenas Abisag. Contudo, irmãos, nós já falamos disso, mas preciso ressaltar isso. Salomão percebeu o que a sua mãe não percebeu. Irmãos, nós vemos aqui que um homem que está em sintonia com Deus, um homem que está em comunhão com Deus, e Salomão a essa altura da sua vida ainda estava em comunhão com Deus. Nós podemos dizer, irmãos, que este homem enxerga coisas que outras pessoas não enxergam, vê algo além das palavras e das circunstâncias. Salomão percebeu acertadamente que o pedido insensato do seu irmão mais velho era, na verdade, irmãos, uma artimanha para conseguir poder, uma estratégia para alcançar aquilo que ele julgava ter perdido. Era um meio para ser restituído daquilo que, segundo ele, era seu por direito. Somado a isso, Salomão sabia também que Adonias tinha aliados influentes, não é? Joabe e Abiatar. E esses aliados apoiariam com certeza as suas pretensões ao trono. De modo que Salomão fez um juramento solene aqui, de executar Adonias por alta traição. Verso 23.
E ao fazer esse juramento, irmãos, o rei reconhece que o seu reino é, na realidade, o reino de Deus. E que por isso é necessário defendê-lo de todos os inimigos mortais. Irmãos, esse foi o fim trágico de Adonias. Terminou muito mal. O seu pedido pecaminoso demonstrou o que estava no seu próprio coração, não é? Ele sabia quem devia ser o rei. A despeito dele ser o filho mais velho, desde há muito tempo Deus já tinha declarado, demonstrado, através de suas promessas ao próprio rei Davi, e isso com certeza era sabido em todo o reino, que o escolhido de Deus não era ele, era Salomão, porque os caminhos e os pensamentos de Deus são outros. Ele sabia quem deveria reinar, mas se recusou a se submeter ao rei. A autocomiseração de Adonias, irmãos, o distanciou de Deus, uma vez que ele passou a lutar por um reinozinho dele, só dele, por um reino próprio, particular. Adonias colocou a sua ambição pelo poder, pelo prazer, acima do reino de Deus. Não era nenhum concorrente, estava acima. E o resultado disso, irmãos, Adonias pereceu em seus pecados. Vejam então o estrago produzido pela autopiedade, pela vitimização no coração de uma pessoa. A autocomiseração arruinou a vida de Adonias. Muitos confundem autocomiseração com baixa autoestima. E eu quero tecer alguns comentários sobre isso. Quero até repetir isso aqui, porque é algo muito importante. Muitos confundem a autocomiseração, o sentir dó de si mesmo, sabe? O se enxergar como alguém injustiçado, que foi deixado para trás, o coitadinho da turma, o sentir que todos lhe são devedores. Muitos confundem isso com baixa autoestima. Fico pensando aqui que se Adonias tivesse acesso à terapia naqueles dias, talvez fosse esse o diagnóstico do terapeuta, né? Não se culpe, Adonias. O que você tem é baixa autoestima. Você precisa se enxergar de uma forma mais positiva, Adonias. Se contente com quem você é. Você é filho do rei. Se contente com o seu modo de ser, confie na sua capacidade de julgamento, valorize-se, Adonias. Você está entendendo porque isso é muito sério? Muitíssimo sério. Até porque a questão da autoestima tem sido colocada como o grande problema da nossa sociedade. As pessoas fazem o que não devem fazer, agem como não devem agir, se sentem mal. Por quê? Segundo alguns especialistas, porque tem uma baixa autoestima. É uma autoestima descalibrada, coitado da pessoa. E eu quero dizer a você, cuidado. Muito cuidado com isso. Mesmo nós que conhecemos a Deus por sua graça, conhecemos a sua palavra, mesmo nós embarcamos nessa. E corremos o risco de viver dizendo assim: eu preciso melhorar a minha autoestima. Você não precisa melhorar a sua autoestima, você precisa aperfeiçoar a sua comunhão e dependência de Deus. Eu estou me sentindo tão mal, eu preciso de um up na minha autoestima. Eu lhe pergunto, responda sinceramente à luz da Escritura: isso vem de Deus? Isso não exalta apenas e tão somente a você? Isso não deixa como que o reino de Deus, Deus e o seu reino de fora? Esse será o caminho de Deus no tratamento daquilo que te deixa mal? Será que isso não é apenas uma manifestação de que está em processo dentro de nós a construção de um reino nosso particular, contrapondo-se ao reino de Deus, aqui no meu íntimo, aí no seu íntimo? E eu até admito, irmãos, que isso pode ser difícil de digerir, sabe?
Porque nós estamos cercados de opiniões contrárias a isso que eu estou dizendo. Pode ser que você sempre na sua vida com Deus, na sua vida de crente, sempre buscou a sua própria autoestima. E eu te digo que você estava andando no caminho errado. Então eu entendo que isso é difícil de digerir. Porque nós vivemos numa sociedade sem Deus, sem os parâmetros de Deus. Deus não é o referencial na sociedade que nos cerca, irmãos. Por isso nós precisamos restaurar a cosmovisão bíblica, a maneira bíblica de enxergar o mundo e todas as coisas, e nós mesmos, porque somos bombardeados constantemente por uma cosmovisão terrena, por uma cosmovisão que é, na verdade, demoníaca. Eu tenho até um slide, outro slide, que eu quero que você leia com atenção. Tim Keller, já citado na mensagem de hoje, no seu livro Ego Transformado, recomendo a leitura a você, ele nos informa que até o século XX, século anterior, a maioria das culturas do mundo sempre acreditou que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. Preste atenção nisso aqui. Keller está dizendo que até o século passado, a maioria das culturas do mundo sempre acreditou que a autoestima elevada demais é que era a causa de todos os males da sociedade. E aí ele continua, né? Por que as pessoas são maltratadas? Por que as pessoas praticam o mal? A resposta tradicional diria que a culpa era do hubris, palavra de origem grega, que significa soberba ou autoestima elevada demais. Tradicionalmente era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. No entanto, irmãos, Keller prossegue, veja aí, afirmando que na sociedade ocidental contemporânea, desenvolvemos um contexto cultural totalmente oposto. E aí ele fala palavras que merecem ser aqui digeridas, sabe, com o tempo. Aproveite que o culto vai estar aí, gravado no YouTube, para voltar a essa parte pelo menos. Porque Keller continua dizendo o seguinte: a base da educação, a maneira de tratar os encarcerados, lá nos Estados Unidos, na Europa, o fundamento da maior parte da legislação moderna, os tão propalados direitos humanos, o ponto de partida do aconselhamento de hoje, são exatamente o oposto do consenso tradicional. A crença hoje, que lança raízes profundas em tudo que existe, é a de que as pessoas agem mal por falta de autoestima ou por terem uma valorização muito baixa de si mesmas. E as últimas palavras dele: nada está mais equivocado e é mais pernicioso do que este pensamento moderno, pós-moderno. Para se ter uma ideia, irmãos, alguns anos atrás, o New York Times publicou um artigo de uma psicóloga. E como é bom encontrar uma psicóloga que enxerga, né, o que outros do seu ramo não enxergam, né? Graças a Deus temos psicólogos assim em nossa igreja. O New York Times publicou um artigo da psicóloga Lauren Slater, intitulado O Problema da Autoestima. E ela é psicóloga. Eu quero deixar isso claro. No texto em que ela relata o que, na verdade, especialistas já sabiam há muito tempo, a psicóloga afirmou algo muito sério, na mesma linha de raciocínio de Keller. Veja aí no slide. Ela disse que nada comprova que a autoestima negativa seja um grande problema na sociedade. Citando 3 pesquisas recentes, na época da publicação do artigo dela, ela afirmou que as pessoas com autoestima elevada são mais perigosas àqueles que as rodeiam do que as pessoas com baixa autoestima. E estar incomodado consigo mesmo não é a fonte dos maiores e mais dispendiosos problemas sociais de nosso país. Ela prossegue: a ideia de que a falta de autoestima é motivo para o uso de drogas, crimes, maus tratos familiares, abusos e coisas do tipo,
além de não ser comprovada, está profundamente arraigada na nossa psique e levará muito tempo para que tal equívoco deixe de existir. Irmão e irmã, o que acontece com uma pessoa dominada, comandada pela autocomiseração, alguém que se sente deixado para trás, não é que essa pessoa tem uma baixa autoestima. O que ela tem, na verdade, é uma super autoestima. Uma autoestima elevada por demais. A questão, irmãos, como Tim Keller diz no seu livro, é que a teoria do mau comportamento, como resultado da baixa autoestima, é muito atraente, não é? Porque não é necessário fazer quase nada, nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. Basta então animar as pessoas, basta ajudá-las a se desenvolverem, né? A sentirem-se bem consigo mesmas. Isso é tão perigoso, irmão, irmã. Você tem ido atrás disso? Você quer se sentir bem consigo mesmo? Cuidado. Porque muitas vezes o que Deus quer de mim e de você é que a gente não se sinta bem conosco mesmos. E Ele vai endireitar as nossas veredas quando reconhecermos os nossos caminhos tortos. Mas isso aqui é muito atraente, basta fazer com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas. Como isso é possível à parte da ação de Deus, o Criador, que sabe tudo sobre mim, sobre a minha vida e sobre a sua vida? Só se sente bem consigo mesmo aquele que lança então cortinas de fumaça, né? Para não enxergar direito as coisas, para não enxergar quem de fato ele ou ela é, para não enxergar de fato o que ele ou ela precisa mesmo. Como assim basta animar as pessoas? Basta dar um tapa no visual? Basta dizer para as pessoas, você é legal, você tem potencial, você é gente boa, levante a cabeça. Como assim? Eu posso como que estar empurrando uma pessoa para o abismo, dizendo apenas e tão somente isso, porque isso não resolve nada. Só camufla tudo, só encobre a realidade do vazio da alma sem Deus. Em outros tempos, nas culturas tradicionais, como nós vimos aqui, para resolver esses problemas, as pessoas eram exortadas. Em outros tempos, as pessoas eram convencidas do erro e, pela graça de Deus, se corrigiam. As pessoas, em outros momentos, eram alertadas da sua maldade, eram encorajadas à mudança de vida. Não é sem motivo que nós nos encontramos nesse caos. E eu quero concluir perguntando: você tem construído o seu reino particular? Você tem colocado outro reino, outros interesses acima do reino de Deus na sua vida? O que é que está travando aí no seu coração o estabelecimento do reino de Deus? Existem reinos rivais plantados, erigidos aí no seu íntimo? Reinos em guerra contra o reino de Deus. Você tem criado e alimentado um mundinho particular seu, querendo se sentir bem consigo mesmo. Um reino alternativo que tem turvado a sua visão e que você tem confundido com o reino de Deus. Esse é o grande perigo. Nós confundimos essas coisas que a sociedade implantou e confundimos isso com o reino de Deus. De modo que você peca quando ora o Pai Nosso, quando diz assim, venha o teu reino. Você peca quando diz isso, porque na verdade não é o reino de Deus que você quer. Não é o reino do Pai que você deseja. Pode ser que a construção de um reino seu particular se deva justamente à autocomiseração. Pode ser resultado de muita coisa, pode ter outras causas também, mas pode ser fruto dessa autopiedade demoníaca. Quando a autocomiseração nos domina, irmãos,
Quando a autocomiseração comanda a nossa vida, nós passamos a fazer o mesmo que Adonias. Nós construímos reinos nos nossos corações e isso vai contaminando tudo. Afeta as nossas motivações, afeta o nosso modo de ver o mundo, as pessoas à nossa volta, afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta o que nós esperamos da vida, afeta o como nós enxergamos e lidamos com o dia mau. Como já disse, todas as vezes que a autocomiseração nos domina, isso é sinal de que um outro reino está sendo erguido. Um reino particular nosso, que luta contra a implantação do reino de Deus em nós. Será que a figura de Adonias aqui, citada no texto que lemos, te representa? Pode ser que o isolamento e as restrições da pandemia estejam trazendo à tona essa vitimização que está em curso aí dentro de você. Cuidado. Cuidado todas as vezes em que vem aquele pensamento que diz assim: ah, mas eu mereço isso. Olha o outro, eu mereço isso. Cuidado se você fica sentindo compaixão de si mesmo. Porque, como falamos, isso te afasta de Deus. Isso te afasta do reino dele e das pessoas também, viu? Tire os olhos dos seus problemas, tire os olhos dos seus sofrimentos e coloque-os nas coisas boas que Deus tem te dado, mesmo no meio da crise. Ame mais a Deus e o próximo, ame menos a você mesmo, viu? Nós já nos amamos demais. A realidade é essa, eu e você já nos amamos demais, acima do que devemos. Rastreie o seu coração, a fim de perceber a rebeldia que existe aí dentro. Veja o que Deus está querendo instaurar e estabelecer aí no seu íntimo. O que é que está travando os interesses do reino dele? Peça para Deus ajudá-lo a detectar outros reinos, reinos rivais existentes no seu coração. Rogue a Deus, irmão e irmã, que lhe dê poder para afugentar todo o sentimento de vítima, que gera ingratidão, que não dá espaço para o louvor, que traz toda a sorte de coisas ruins. Que Deus continue falando ao seu coração, muito mais do que eu pude aqui falar, para o nosso próprio bem e para a glória do nosso Senhor. Amém? Eu creio, irmãos, que nós precisamos consagrar as nossas vidas, porque a palavra de Deus é muito clara. E eu gostaria que nós cantássemos agora todos juntos, que nós precisamos desesperadamente do Senhor na nossa vida. De que viver distante do nosso Senhor, querendo erguer outros mundinhos e reinozinhos, isso não leva a lugar algum. Na verdade, nos destrói, arruína a nossa vida. Vamos cantar, preciso de ti, preciso do teu perdão. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti.
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, sua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Deus, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti.
preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém, irmãos. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Convido o nosso irmão presbítero Fernando que nos dirija nessa oração de consagração. Boa noite, irmãos. Saudades de cada um de vocês. Como é bom ter um Deus ao qual nós precisamos e Ele está sempre conosco, perto, bem perto. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Acabamos de declarar a Deus que precisamos dEle. Sem Ele não podemos existir. Declare isso a Deus agora, nesse momento. Declara: Senhor, preciso de Ti. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Seu reino, Pai. Amém. Eu quero viver dentro do Seu reino. Eu quero viver para o Teu reino. Declare agora aí, meu amado irmão. Converse com Deus neste momento. Coloque a sua vida no altar. Ó Deus, nós Te louvamos. Porque o Senhor é o Deus de perto, o Deus de longe, é o Deus que cuida, é o Deus que protege, é o Deus que nos dá colo quando precisamos. É o Deus que tem cuidado de nós dia a dia, ó Pai. É o Deus que tem cuidado daqueles que estão trancados dentro de casa por causa dessa pandemia. É o Deus que tem cuidado daqueles que têm ido para a batalha, ó Deus, trabalhar. É o Deus que tem cuidado, ó Deus amado, de cada um de nós. O Senhor cuida de todos os detalhes das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor. Temos um coração grato ao Senhor, porque podemos declarar: preciso de Ti, Senhor. Sim. E o Senhor nos ouve. Amém. E o Senhor cuida de mim. E o Senhor cuida de cada amado irmão que está assistindo neste momento. Cuida de nós, ó Deus. Carecemos do Senhor, precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor. Realmente, sem o Senhor não tem sentido viver, ó Deus. E, ó Deus amado, com que realmente possamos, nesta noite, aprender que realmente não devemos criar reinos próprios nossos, mas devemos estar vivendo no reino do Senhor. Que busquemos o reino do Senhor dia a dia, com que realmente a Tua vontade faça parte da minha vida, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, Senhor. Com que possamos estar sempre olhando para o alto, para a cruz de Cristo Jesus, ó Pai. E possamos viver a Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, ó Deus amado. Sê conosco, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Mas saímos daqui dessa noite com o propósito de sermos diferentes, de olharmos para o Teu reino e de vivermos para o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos receber a bênção, irmãos. E agora, irmãos, igreja do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o reino de amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, conosco estejam, conosco permaneçam, hoje para todos sempre. Amém. Amém. A você, irmão e irmã, família Betel, um forte abraço, um fraterno abraço. Que Deus abençoe a sua semana, sustente a sua vida, para que andemos firmes nele em todo o tempo. Fiquem com Deus.